Alô? Oi, boa noite. Obrigada a todos por terem vindo. Eu sou Adriane Schreiner, coordenadora e professora de Design de Superfície. E hoje a convidada especial é a Maíra Nascimento, que vai ser nossa professora de tecelagem e tapeçaria. Além de a gente se conhecer já há muito tempo, eu a convidei para falar um pouco sobre o trabalho dela, a questão manual, todo o retorno dela com a tecelagem, a história dela com a Coven. Maíra é estilista e ela vai falar um pouco sobre ela e sobre o que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês. Porém, isso é um bate-papo super informal, apesar dessa configuração. Então, vocês podem fazer pergunta, interromper a gente a hora que vocês quiserem, tá bom? E vamos tentar não levar um papo de comadre, né, Maíra? Obrigada, menina. Olá, oi. Tá dando para ouvir? Boa noite, obrigada por terem vindos. Obrigada, Adri, pelo convite, obrigado, IED, por esse convite maravilhoso. Vou estrear sendo professora, tá? Ainda não tive essa experiência antes, mas estou super animada. Vou falar um pouquinho de mim muito rapidamente, se tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Eu sou mineira, vocês vão perceber ao longo da minha fala que eu sou muito mineira. Eu moro no Rio há 5 anos, minha formação é de Escola de Belas Artes, sou formada pela UFMG, em desenho e gravura, com pós-graduação em arte contemporânea na Escola Guinhar, tudo em Minas. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 marcas que eu amo, que é a Plural, que é uma marca que começou super pequenininha e está crescendo, e foi minha escolinha, porque eu tinha que ficar no corte, tinha que desenhar, tinha que comprar matéria-prima, tinha que vender. Era uma marca pequena que foi maravilhoso para mim. De lá eu pulei para a Coven, que foi a coisa mais importante que aconteceu assim na minha carreira como estilista, que foi a descoberta da tecelagem na minha vida. A Coven, não sei se todos vocês conhecem, é uma marca que antes era exclusivamente tricô. Hoje em dia ela tem tecido plano, acessório, faz semana de moda. E aí eu morei dentro dessa tecelagem, literalmente morei, porque a gente fazia desfile até 5 horas da manhã, e eu fui introduzida nesse universo do tricô, né, da programação do tricô, dos tipos de máquinas que existiam, da experimentação, do universo dos fios, das fibras, toda essa história de desfile, aquilo foi a minha faculdade, vamos dizer assim. Eu não fiz faculdade de moda. Na minha época, ai meu Deus, não tinha faculdade de moda em Minas, então minha formação é artística e eu falo que meu colégio de moda foi a Coven. Foi lá que eu aprendi tudo, fiquei lá 4 anos. Foi quando eu recebi o convite para vir para o Rio conhecer a Adri. A gente trabalhou juntos por um período de tempo na Maria Bonita. Ela era designer, eu fazia tricô e linha especial e fazia desfile lá também, junto com a Kátia Ville. E hoje em dia eu estou na Maria Filó. Eu sou responsável por toda a coleção de tricô da marca já há 4 anos. É uma marca que eu amo. E para trazer mais problemas para mim, eu também faço a linha praia, eu faço infantil, eu faço especial, eu faço desfile e eu tenho 2 projetos fora ainda. Um é a tapeçaria, que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa minha prática do tear, da tecelagem, e outro é um projeto de carnaval, Enlouquecida, que eu lancei agora também, super feminista, que está me deixando louca, mas eu estou desligando esse botão do carnaval para poder hoje falar só de tecelagem com vocês e sobre qualquer outras coisas que vocês queiram perguntar, enfim, trocar. Eu trouxe 2 tapeçarias que eu estou fazendo para uma exposição, depois vocês podem pegar, perguntar, enfim. Vou fazer propaganda, então, da minha aula também, que a gente vai ter uma aula dentro do curso da Adri. Oi, gente! Dentro do curso da Adri, que ela coordena o curso de Design de Superfície, a gente vai ter essa matéria de experimentação em tapeçaria, onde a proposta não é simplesmente tecer, aprender a pegar um tear de pregos e fazer um tecido. A gente vai experimentar, a gente vai falar sobre fio, é para pirar, é uma experimentação, é um laboratório, que eu estou tendo a liberdade, a Adri falou que eu podia, então ela está me dando essa liberdade de fazer esse curso maluco com vocês, que é justamente para ensinar técnica de tear, franja, fio. A ideia é liberdade em todos os sentidos, entendeu? Né? Ela que falou. E aí, enfim, trocando uma ideia com a Adri, esses dias todos, assim, ela acompanhando meu trabalho, e a gente sentou aqui no café outro dia para trocar uma ideia sobre
sobre esse bate-papo com vocês, que é um bate-papo, por isso que eu estou super à vontade, tá, gente? Eu não tenho essa coisa de slide, para eu te mostrar, não, nada disso. É para a gente trocar ideia mesmo e para vocês conversarem com a gente. E na hora que a gente estava conversando sobre isso, a gente decidiu puxar essa história do que tem sido hoje em dia esses dois mundos que eu transito de uma forma muito natural, que é essa indústria de massa, onde eu trabalho com tecelagens gigantes. Tem tecelagens que são galpões com 17 máquinas. Uma máquina de tricô é um monstro, que trabalha com barulho gigante, ensurdecedor, que tem mais de 2.000 agulhas tecendo um pedacinho de pano desse tamanho. É software, é uma tecnologia louca fazer uma peça de tricô. E, por outro lado, eu chego em casa, eu monto um tear de pregos, que eu mesmo faço a moldura, bato o preguinho lá, estico meu fio e vou pirando. Essa história desse envolvimento corporal versus essa história industrial que faz parte do meu dia a dia. Enfim, a gente começou a ter algumas lembranças de experiência entrando já na história do design, que é quando a Adri fazia estampas e eu tinha que transformar aquilo no jacquard de tricô. Que você trouxe a foto do desfile, que é uma coisa que eu tenho que fazer muito para Maria Filó. A gente tem um time de design e eles fazem estampas para tecido, igual a que a Adri está usando, e eu tenho que, de certa forma, criar essa fórmula de como transformar isso daqui num pano de tricô. Porque a Maria Filó, acho que tem uma coisa que é única no mercado, que é essa história de ter no tricô o que a gente tem no tecido também. O nosso pano não é um pano. Quando eu falo pano, gente, eu estou falando que foi tecido na máquina, tá? É o tecido de tricô. Isso foi uma estampa que a Adri fez, a gente transformou em jacquard, foi um desfile do Fashion Rio. Na verdade, assim, nessa época, quem fazia desfile, as estampas era a Kátia Ville, eu tinha que adaptar, porque a Kátia não tem o know-how do rapport, como a gente chama tecnicamente em estamparia. E era uma responsabilidade tripla, porque eu estava mexendo no desenho de uma outra pessoa. E aí, passar desse desenho pro vestido da Maíra, respeitando o traço da Kátia e, ao mesmo tempo, adaptando para um outro formato, é sempre um desafio. Mas isso, para mim, é o que eu acho mais enriquecedor dentro de um ambiente de moda, né? A gente é picado pelo problema e a gente adora esse tipo de desafio. Então, foi basicamente esse tipo de construção que a Maíra... Na verdade, esse desfile a gente fez um jacquard simples, que é uma malha lisa, que a gente consegue programar para a máquina de tricô o desenho da estampa da Adri, no caso. Eu faço isso muito na Maria Filó, essa adaptação de design com tricô. A tapeçaria também permite fazer o desenho, e é justamente essas relações que a gente está elucubrando aqui, né? Sobre a valorização do manual, sobre o cansaço, às vezes, industrial, né? De você estar inserido numa produção de larga escala, e a gente tem dentro da gente essa necessidade do trabalho autoral também, do trabalho manual. E na hora que eu cheguei, a Adri falou, cara, essa história que você falou do corpo foi tão forte, porque ela sempre frisa nas aulas dela, com estamparia à mão, serigrafia, que são processos muito manuais de criar estampa para roupa. Ela sempre frisa essa história esse retorno da valorização do manual. E a gente, enfim, a gente fica tentando desvendar, assim, e mensurar o valor do manual dentro de um cansaço de uma grande indústria, né, Adri? Cansaço que é visível hoje, né? Cada vez mais a sensação que você tem é que está tudo muito pasteurizado, que todo mundo anda igual e se veste igual. O mesmo cabelo, as mesmas bolsas, os mesmos sapatos. Então, eu acredito que o manual, na verdade, não é que a gente tem horror à tecnologia. A tecnologia é uma bênção, graças a Deus. Sem ela, acho que a gente ainda estava passando roupa com ferro a carvão. Mas é tentar achar uma maneira de entrar com o exclusivo e entrar com o personalizado através até do que você consegue fazer manualmente. É óbvio que uma estamparia, isso deve acontecer quando você vai para o tear seu. Uma estamparia que eu faço à mão, eu tenho uma capacidade de intervir no processo dela e, no meio do caminho, entrar com um douramento, por exemplo, entrar com um foil, algo que eu, em digital, não consigo. Então, essa é a riqueza. E como você conseguir calcular o preço dessa riqueza para você ter venda, para você se colocar no mercado. Porque, obviamente, o mercado exige
ultra velocidade, a maquinário de última geração. Então, esse equilíbrio é que eu acho que a gente vem como designer buscando e tentando recuperar também toda uma relação contato, né? Tá tudo muito... A sensação que todo mundo tem, que os alunos me trazem também dentro de sala de aula, essa coisa do esfriamento, é tudo tela, é tudo visual, é tudo monitor. Então, é daí que eu venho com a palavra de cansaço industrial. Não é que a gente vai abandonar e voltar para o tempo da Idade Média, não é nada disso. Mas é achar uma nova leitura, uma maneira de misturar. Até porque isso é Brasil também, de uma certa maneira, não é isso? Sim. E é legal colocar nesse ponto que na hora que você está criando manualmente, você vai desenhando, colocando foil, você vai interferindo, que é um pouco o processo que eu faço no TEAR. Ele é construído totalmente orgânico, eu não tenho um planejamento prévio do que eu vou fazer, mas eu vou sentindo, aí eu coloco o fio dourado, e aí eu coloco uma aplicação, aí eu paro, aí eu faço franja, aí desfaço tudo, faz de novo. Então, essa possibilidade de trabalhar com o manual criativamente, quando você é inserido num programa, num cronograma, num sortimento de peças de uma indústria, mas você pode chegar em casa e trabalhar com isso, é muito satisfatório. E a gente estava falando sobre a ligação do corpo no fazer, que eu acho que também é super importante. Hoje a gente está, o nosso corpo ele é assim, né? É o pescoço para baixo, o dedinho assim, passando, passando. Eu falo, ninguém sabe como é difícil a minha relação do corpo com o tear que eu faço também. Porque eu comecei com uma tendinite, depois eu tive uma inflamação no ciático, depois a tendinite foi para a mão, porque requer um trabalho que é isso que a gente fala, é o imensurável, é o que a indústria não consegue precificar. Assim, eu tive que aprender a me alongar, eu tive que aprender a toda hora esticar numa bola, porque passa fio de um lado, puxa de um lado, passa fio do outro, aí a mão uma dança, né, na verdade. passando aquele movimento mínimo, assim. Então, na hora que você faz uma peça dessa, o seu corpo está ali, né? A sua experiência, todo aquele tempo, toda aquela semana que eu passei em cima de uma tapeçaria dessa, está impresso ali, né? É o nosso trabalho que está ali. Então, é esse contraponto do imensurável mesmo, né? Que a indústria ainda não consegue precificar, né? A larga escala não consegue precificar. Então, o trabalho artesanal é o que a gente propõe no curso, é o que a Adri propõe também de experimentação no curso dela. E a gente está aqui para trocar essa experiência com vocês, de dúvidas, de como é feito, enfim, de falar mais sobre isso, né? Vocês têm alguma pergunta? Está falando. Tem sorrisos, melhor do que, né, choro. Márcia, não? Algum de vocês já trabalhou com TEAR, já fizeram alguma experiência manual? Sentem vontade? O que levou... Para você? Mas o que levou vocês hoje, por exemplo, terem interesse para conhecer mais sobre o assunto? É a tentativa de recuperar algo do manual? Ou trazer esse manual para o trabalho de vocês? A gente pode falar. Eu nem levantei as peças, né? Dá uma olhada. Eu acho que, na verdade, está bem.
Trabalho dela. Nossa, então é da, tipo assim, da gente, né? Faz um monte de coisa, já gostei. Tá ótimo. Já tá tudo certo. Aham. Bacana. Qual é o seu nome? Gabriela, de jeito nenhum o curso vai abrir mão da parte de tecnologia. Não é isso que eu quero. Eu quero, aliás, eu não, eu e Ed. O que a gente quer é que através do mão na massa, que é como a gente chama, que é o carro-chefe, que o aluno consiga entender em vários tipos de experimentação como que aquilo pode agregar valor ao trabalho dele, ou ele encontrar um caminho, porque a grande maioria, quando procura design de superfície, é porque é um leque tão vasto, ela tenta, na experimentação, encontrar uma frente. Então, assim, é o manual e é o tecnológico junto. Tanto é que no final, no terceiro semestre, mais ou menos, porque o curso acaba sendo um pouco longo, quase 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses e pouco, porque ele é quinzenal, o aluno vai ter os laboratórios mistos. Então, ele vai escolher o projeto que ele vai querer apresentar, e esse projeto vai ser exposto no final, em que ele vai poder misturar o que ele quiser. Então, amanhã você se amarrou com a tapeçaria, junto com ela, com o tear, mas ao mesmo tempo você viu algo em madeira que é muito interessante, você vai querer misturar os materiais. O 3D, de repente, vai te chamar por algum caminho, entende? Então, assim, dos 270 horas, 240 é só seu, praticamente. É só para vocês, estarem ali botando a mão na massa em várias frentes, em cerâmica, azulejaria. Dentro da área de cerâmica, a gente vê decalque, a gente vai ver serigrafia em cerâmica. Bom, vocês vão ter a parte também de entender o que é mercado. Dentro da parte de estamparia, de todas elas, tem aula explicando como é uma indústria. Porque, obviamente, tem gente que procura porque quer procurar um trabalho para uma marca e para uma empresa e trabalhar para eles, não quer ser autônomo. Então, realmente, eu tentei abarcar da melhor forma possível tudo que uma pessoa hoje procura se colocar no mercado. Sem abrir mão, obviamente, de pensar que a gente está perdendo um pouco essa capacidade do tato, né? Quando a Maíra traz essa coisa do corpo, é porque a gente realmente está perdendo muito o contato com a gente. E eu costumava falar, eu até falei com ela do case da Coca-Cola, eu sou old school, né, gente? Eu me formei no final da década de 90. Então, assim, sabe? Fecha ali um pouco a porta. Então, assim, o case Coca-Cola era aquela garrafa, aquela curvinha básica, que era adaptada para você colocar a mão e ela não cair. Uma pessoa desajeitada como eu, aquilo é perfeito. Hoje em dia, a gente está se adaptando à máquina. Não é normal a gente viver assim. A gente só vive com o dedo indicador, praticamente. E é isso que eu acho que é interessante também dentro do curso, porque o nível de experimentação é tão alto em tantas... Óbvio, a gente não vai colocar a mão no barro, mas assim, quem quiser vai poder trazer o barro e quiser trabalhar o barro. Sabe? O aluno também traz o que ele quer fazer. Está ali o espaço para ele. Então, é um pouco isso, sem ignorar a indústria de jeito nenhum, sem abrir mão da tecnologia. Tanto é que o 3D está entrando e a gente tem as palestras com pessoas do mercado que vão estar aqui. São, ao todo, 8 palestras ao longo do curso todo, passados, obviamente. Então, é uma possibilidade quase que geral que eu puder fazer. Eu não consigo incluir vidro, por uma questão lógica, vidro pesa muito. Fazer alguma coisa, um murano, aquilo ali precisa de uma indústria de fornos quentes aqui dentro. Tem que o calor do Rio de Janeiro quase ajuda. Quem sabe? E não consegui incluir plástico, mas a gente vê cases também ao longo da aula, né?
Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu começo a vagar um pouco. E eu espero que ajude, assim, que você consiga, de repente, até fazer menos coisa. Né? Você já faz muita coisa. Otimizar mais, né, o trabalho. Oi, eu desliguei sem querer. É até engraçada essa história da Adri frisar que a gente ainda precisa desses processos industriais, e eu vivo nesse muito libriana, tá? Eu tô com uma mãozinha na indústria e uma mãozinha no tear, igual eu falei com vocês, grandes tecelagens e meu tearzinho de prego lá na varanda, ouvindo musiquinha, cantando passarinho. E aí teve um desfile, eu até tô com uma roupa desse desfile, que foi quando eu estava na Maria Filó e a gente ia fazer um desfile. Era um desfile super importante, a marca estava fazendo 18 anos, e foi na mesma época que eu estava assim, mais empolgada com o tear, que a minha produção de tear estava bombando, e começou a sair matéria, eu fui chamada para exposição, e aí eu não consegui não levar isso para o desfile. Então eu fiz o contrário. Eu tecia teares, você pode ver que isso aqui tem uma trama bem parecida com o tear que eu mostrei para você, e programava eles na máquina. Então, eu fiz um processo contrário, que foi maravilhoso, que rendeu esse programa. Minha assistente vai morrer de vergonha, mas eu vou pedir para ela levantar, que tem uma blusa ali também, que é exatamente essa. Vem, Lu. Essa é minha assistente linda, gente, lá na Maria Filó. Essa peça também que a Lu está usando foi um tear manual que a gente transformou. Eu pedi para o programador, ele achou que eu estava louca. Eu falei, eu quero programar, eu quero que você sente na máquina e a gente vai tirar daí um programa que vai parecer um tear manual, mas eu quero produzir essas peças, eu quero vender essas peças dentro dessa coleção que é tão especial para a marca. Então, eu fiz um movimento contrário e comecei a inspirar em peças manuais. Isso eu faço muito no tricô, eu gosto muito de pesquisar texturas que não são roupas, que não são tricô, e tentar levar aquilo para o tecelão, para o programador, para tentar transformar aquilo em tricô de máquina, que faça roupa e que seja comercial. Porque aí sim eu tenho essa indústria, essa larga escala, que eu me insiro no meu trabalho como estilista, e ao mesmo tempo eu tenho a inspiração do manual, da tapeçaria, do tear. Então, isso é um diálogo constante para a gente, né? Não tem como você fazer dois projetos que não se é o não sonho, entram, né? é o sonho de qualquer pessoa que transita por todas essas, a frente artística, a frente de cerâmica, a frente de design, poder misturar tudo de moda, né? Eu preciso dar uma parte, 2 segundos, senão a Sabrina daqui a pouco ela me mata. A gente tem um sorteio, ou 2 sorteios, não é isso? 3. 3 sorteios, para 2 cursos, 2 para o curso da La Estampa e um de 50% para o curso, não é isso? Então é para ninguém ir embora na hora que a gente acabar para poder fazer esse sorteio. Ela vai distribuir os numerozinhos. Faltou a bolinha, né, de bingo. A gente fala, no 22, bingo! Né? Analógico. Mas então, ai, vai, Maíra, continua. Interrompê-la, perdão. Não, na verdade é isso. E aí eu criei esse desfile com essas, transformei, programei. Eu não sou programadora, tá, gente? Eu sou uma mera diretora que fico lá enchendo o saco do tecelão, do programador. Não sei se vocês sabem, pode perguntar se tiverem qualquer dúvida em relação à tecelagem, mas a tecelagem consiste num programa que parece a NASA, é uma coisa complexa, eu não sou programadora, eu sei o que a máquina é capaz de fazer, eu dou as direções para o programador. Então, o programador senta naquele software complexo, todo transformado em pixel, e eu fico lá enchendo o saco dele, e aí tira o primeiro pano, a gente fala, não, regula, aperta, faz franja, solta essa parte, mistura rayon, tira essa cor, aí solta outro pano, eu vou em cima de novo. Vamos lá, tira isso, aperta o pano, muda para a máquina, faz uma máquina mais fina, faz uma máquina mais grossa. São milhões de possibilidades que a máquina de tricô como indústria dá. Tá? Então, esse é o processo que a gente fez para o desfile, para esses panos. E, ao mesmo tempo, nesse desfile, eu teci algumas peças de tricô. E, em casa, eu fiz pequenos teares, com franjas bem longas, que eu fui aplicando em alguns pulls de tricô. Aí, a história é, isso daqui eu consigo reproduzir e vender. As peças de tricô são únicas, eu não tenho como manualmente produzir a quantidade para você fazer, que seja 50 blusas para vender, não dá. Aí entra o imensurável, aí entra coisa que não dá para ser comercializada. Então, esse diálogo é sempre constante do que é o manual e do que é o
o da indústria, né? O que você pode vender, o que vai para a loja, enfim, que vai entrar na coleção, além do desfile, né? Mas, de certa maneira, a Maíra conseguiu encontrar um lugar que ela consiga casar isso para vender um produto completamente artesanal. Eu sei que você desligou o chip, mas é o carnaval. Porque muitas das pessoas usam o carnaval como uma maneira de escalar uma marca, né? E ela, na verdade, criou, junto com uma outra estilista, não é isso? É. E tá ali bordando, trabalhando, criando, e é extremamente com um viés feminista. Eu brinco que é a terceira agulha. Tem a agulha da máquina de tricô, tem a agulha da tecelagem, agora é uma agulha pequenininha para bordar pets. A gente fez uma marca, eu acabei de lançar uma marca que chama Negociada, e de mote extremamente feminista. A gente criou todos os bordados. Aí também, de novo, minha vida. Os bordados são feitos numa máquina, as pets são feitas numa máquina, eu faço os desenhos. Verdade, pet. A gente bolou algumas, tem bordados de útero, tem raiozinhos, tem dizeres, respeita as minas, e tem toda uma temática feminista. Aí é tudo bordado, os bordados são de máquina, a gente faz os desenhos, aí tem o cara que tem a máquina que borda as máquinas, volta para mim, aí entra a agulha. Aí eu vou bordando, body por body. Eu não, tá, gente? Que eu também consegui uma bordadeira maravilhosa que está fazendo junto, então a gente vai lá e aplica. Então é isso. Basicamente, vocês perceberam que todo o meu trabalho, apesar de manual, depende, de certa forma, dessa indústria, dessa tecnologia que a Adri está falando, que o curso está propondo aqui o tempo todo. Né? É justamente o diálogo entre as duas coisas que a gente não quer que se perca. A possibilidade da tecnologia ajudar o autoral e a possibilidade do autoral se transformar numa coisa que vocês possam produzir e vender. É essa troca que eu acho importante a gente ter, abrir esse diálogo de todo mundo que quer criar qualquer coisa, todos vocês que têm qualquer potencial criador, seja para ter uma marca, seja para desenhar, para fazer um livro, para fazer uma t-shirt, uma estampa. A gente tem que abrir o diálogo de fornecedores, de trocar informação, de trocar referência. É muito difícil, gente, tocar um trabalho manual, saber quem vai ser a pessoa que vai gostar, para você fazer uma exposição, para você vender. A gente também quer ganhar dinheiro, né? A gente quer extravasar criativamente, mas a gente quer fazer um produto, a gente quer fazer uma marca, a gente quer fazer uma exposição, a gente quer ter um Instagram que tenha não sei quantos seguidores. É difícil, é um trabalho muito difícil, assim. Tem vezes que você quer sentar e chorar, porque é tudo contra, né? A indústria, se você precisa um pouquinho da indústria para fazer uma quantidade pequena de coisa, você rala, você vai debaixo do... O negociado, eu fiquei com ele debaixo do braço 2 meses, mostrando desenho, pedindo pelo amor de Deus para alguém me ajudar a produzir aquilo. É biquíni, é lycra. Apesar de eu fazer coleção de biquíni também na Maria Filó, era uma quantidade que ninguém queria pegar. Então, o que eu acho legal do espaço do IED, de vocês que estão aqui também, da gente sempre conversar, de todo mundo se conhecer e conversar, é a gente se ajudar, porque os projetos ficam engavetados e a gente não consegue precificar, a gente é ruim, né? Às vezes a gente faz uma coisa, alguém vai vender, eu fico, não sei como que vende, quanto que custa. Então é isso, assim, eu acho que o bate-papo legal é a gente se conhecer e a gente abrir espaço para trocar ideia, assim, para um ajudar o outro. Esses dias mesmo a Adri me deu de presente, eu vim aqui, ela me deu de presente um lenço lindo da coleção dela. Eu peguei e falei assim, caramba! Que tá chegando mais coisa da estamparia. Eu falei, meu pai, porque ainda tem isso. Ralação, é muita ralação. Inteiro. É muita ralação. E aí eu falei, gente, a Adriana conseguiu fazer uma etiqueta. Adri, quem que é esse fornecedor? Fulano de etiqueta, tal, quantidade pequena. Então, assim, a gente tem que abrir esse diálogo. Pessoas que são criativas, pessoas que têm projetos, a gente tem cada vez mais que, da mesma forma que o IED está dando, tem essa iniciativa de fazer o Parla, que é justamente a gente trocar ideia, enfim, esclarecer dúvidas, né? Eu acho que às vezes eu estou estilista há tanto tempo e tem uma pessoa que está formando e não, às vezes sai de lá sem saber muito do mercado, quer trocar ideia. Então, assim, criativos univos, sabe? Tira as ideias da cachola, faz os projetos, mostra para as pessoas, troca ideia, troca fornecedor, sabe? Eu tenho a maior dificuldade, às vezes, da pessoa que é muito amarrada, né? Faz uma coisa, não, mas eu não vou te falar quem que forneceu isso para mim. Que tem dificuldade, difícil pra caramba, postar gente. Um trabalho dela própria no Instagram dela. Então, assim, eu acho que cada vez mais esse cenário tende a mudar por conta de uma cultura maker que está vindo realmente junto, né? Por isso que o curso também tem essa característica maker e que todo mundo fica junto. Aliás, o próprio IED, em todos os cursos que vocês procurarem por aqui, vocês vão encontrar essa vibe.
porque eu acredito muito que é uma aposta na ideia de que no futuro o designer não vai ter mais o escritório de design, vai ter um ateliê de design. Ele vai ter um espaço em que ele é indústria, vai ter um espaço que ele tem a parte manual dali que ele vai misturar, ele vai ter sei lá, se fosse um caso da Maíra de ter, sei lá, ela vai ter uma baita máquina incrível e ao mesmo tempo ela está lá no prego, no ateliê dela, entende? Que conta com uma bordadeira, que conta com uma outra pessoa, quase uma atmosfera coworking. Eu aposto muito nisso para o século 21, 22, porque mais uma vez a gente volta à ideia do cansaço. Ninguém aguenta mais as mesmas coisas. A gente esbarra num problema de custo no Brasil, onde tudo é muito caro. A gente perde para a China consideravelmente. Então, uma ideia também é começar a pensar que tipo de material a gente pode buscar, por que tem que ser o couro, por que o couro é o luxo, por que outra coisa não pode ser o luxo. Tudo é repensado, né? A gente se colocar num novo planeta, numa nova situação de mercado, numa nova situação da história do design realmente, né? Então, eu particularmente acho e vejo isso cada vez mais, tanto em sala de aula, eu já estou aqui com 9 turmas, tem ex-aluno aqui sempre sentado nas minhas palestras, eles sabem o quanto eu acredito que uma ideia colaborativa vai cada vez vingar mais e cada vez fazer mais sentido para todos nós, né? Então, acho que era um pouco isso, desse tipo de aposta. Quer dizer, hoje é complicado, hoje a gente ainda esbarra na mentalidade do fornecedor que quer vender 2.000 peças de uma vez, mas eu já encontro, por exemplo, por conta da crise, amém, estamparias que diminuíram a capacidade de pedido. Então, antigamente eu não conseguia pedir menos de 50 metros por estampa, hoje em dia eu já consigo trabalhar com 20. Já consigo pensar em 25 metros. Então, as coisas vão se alterando e o mercado também vai começando a entender. Não é uma coisa simples, não é da noite para o dia. É uma ideia de fomento, é formiguinha, mas é uma aposta. E é uma aposta otimista, porque eu acho que realmente o futuro está aí, já está batendo na porta, maquinário para todo lado, se deixar vai ser só robótica, e eu acho que a gente tem que lutar pelo que é o criativo mesmo, pelo que é nosso, sem deixar de entender o progresso que a gente teve até hoje, né? Então, era um pouco isso que a gente queria falar. Se deixar, eu vou acabar entrando por um lado manifesto, que eu não quero muito. Já indo. Mas, e mostrar um pouco do trabalho. Tem a coisa do sorteio. Todo mundo pegou a senhazinha? Pegou, né? Tá. O que mais, Maíra, que a gente pode falar? E se você quiser falar do seu retorno ao corpo, né? Eu acabei puxando essa coisa do carnaval dela, porque, por conta do carnaval, ela retoma a relação dela com o corpo novamente, com um outro projeto, é aquele que você me mostrou, que aquilo é incrível, é fascinante. Né? Fascinante. Na verdade, são mais ou menos 15 projetos na cabeça, tempo para fazer apenas 3, mas é isso, é encorajar. Eu acho que o que eu mais gostaria de ter oportunidade de falar é encorajar todo mundo a usar a criatividade no máximo possível. Minhas colegas, eu tenho colegas de Mas tá dando para me ouvir? Porque não tá dando, não tá? E atrás para ouvir? Oi. Mas, enfim, até no trabalho do nosso dia a dia de estilista, que a gente tem um sortimento, né? A gente tem que fazer tantas peças com essa faixa de preço, tantas com essa faixa de preço. Não tem nenhuma coleção que a gente não propõe o novo. Isso daqui não vai entrar no preço, isso daqui ninguém pediu para eu fazer, mas eu preciso fazer porque é incrível. Né? Isso faz parte da nossa vida. Assim. A minha experiência agora com a Negociada, que é essa marca de carnaval, eu brinquei que eu criei um monstro sem querer. Eu só queria fazer uma coleção para extravasar algumas coisas que estavam na minha cabeça. Deu uma repercussão super grande, milhões de pessoas querendo, já fechamos 5 eventos de venda. Eu já estou, assim, fazendo cafuné, assim, na cabeça da filha da minha fornecedora à noite, deitada no meu colo enquanto eu faço planilha com ela. E minha casa tem 60 metros quadrados, vai a bordadeira, vai a outra estilista, vai 2 amigas para ajudar a fazer cabeça, senta no chão. Meu marido, ele fica sem me ver uma semana, mesmo eu estando lá trabalhando. Então é isso, assim, existem formas de fazer, existem formas de burlar essa pressão industrial de quantidade de pedido, de grana. Existe. É cansativo pra caramba, mas existem formas. E aqui, na verdade, eu vou estar mostrando para vocês durante o curso um ofício, que é uma delícia, que é a tapeçaria, que é uma coisa que
Você pode virar almofada para vender, pode virar roupa, igual eu falei com vocês. É uma coisa, é só um gatilho de uma prática corporal e de uma forma de usar a sua criatividade, como milhões de outros cursos que tem aqui. Mas, basicamente, a mensagem é essa, assim. O que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem acrescentar, estamos aqui para isso, é um bate-papo. Sou péssima crocheteira, tá, gente? Minha mãe que é das agulhas de crochê e tricô, tá? Eu sou da tapeçaria, mas eu entendo. Sim, existe uma máquina, a máquina de tricô, ela funciona da seguinte forma. A máquina 3 é a mais grossa. E aí você tem galgas, galga é a finura da máquina, que faz a roupa, né? Faz a roupa mais grossa, de tricôzão, pesadão, e faz essas bem fininhas, assim, transparentinhas, é a máquina 16, vamos dizer assim. E a máquina 3 tem uma capacidade de enganar, inclusive, é uma tecnologia tão louca e que evolui tanto a todos os dias, os japoneses, alemães, italianos que criam essas máquinas fodonas de tricô, que existem algumas peças que a gente faz para a Maria Flor, que é na máquina 3, que tem um peso, um ponto que parece crochê, todo mundo acha que é manual. E não é. E a máquina ela é tão bandida que ela consegue fazer aquele programinha que a vovó fazia lá atrás, assim, ó, é uma coisa louca. Hoje em dia tem meia calça, tem máquina que faz a meia calça com pezinho, já pronta. Eu trabalho com máquinas que tiram peça pronta, assim, cava, já pronta, manga, fechada na lateral, a máquina te dá uma peça pronta. Então tem esse caso também. Provavelmente, se for na Maria Filó, ainda pode ter esse truque, porque ela consegue fazer o que a agulha não faz mais. Então a tecnologia, é isso também, né? Que é legal a gente pensar. Às vezes a tecnologia ultrapassa o que a gente acha que é manual, né? Essa máquina 3, todo mundo fala é crochê, manual. Fala, não, gente, não vou mentir, não. Ok, parece crochê. Vocês vai doida querendo comprar uma peça de crochê e ela é mais barata, né? As peças são mais baratas porque a máquina tece muito mais rápido uma peça grossa do que essa pecinha fininha que vai 1 hora de máquina, 2 horas para tecer um pano. Isso aqui demora 4 horas para tecer o pano para depois fazer a peça. A máquina grossa você tece em 15 minutos, sai uma frente de uma blusa, pá, costurou, foi. Então tem isso também do crochê e dessa máquina mais grossa de tricô, que é muito parecido, assim, às vezes engana as pessoas. Sim, japoneses. Cara, as máquinas, tem uma máquina que chama Shima, que é a que eu amo de paixão, que ela faz tudo, assim, ela é uma máquina que ela faz acrobacia com fio, uma coisa louca. E algumas já vêm, a maioria das máquinas vem com alguns programas já prontos. Vamos supor, receita de crochê, sabe aqueles livrinhos de receita de crochê? Ela tem um apanhado daquelas receitas já no software da máquina. Então você pode buscar, que já tem a renda com esse desenho, a renda com esse outro desenho, a meia malha com esse desenho. Só que cada vez mais eles fazem cursos para programadores que eles conseguem tirar da máquina coisas que nem vieram no software ainda. Então existem grandes feiras,
Por exemplo, a Missoni, sabe? Aquela marca que todo mundo conhece. A Missoni, ela vai para Japão, para Alemanha, para essas grandes empresas que fazem a máquina, e a Missoni tem máquinas construídas para elas, para suprir o que está na cabeça da design. Olha, gente, não é lindo isso? É um sonho. Exatamente. Então, assim, a máquina de tricô hoje em dia não tem nada que não faça, assim. É. Está evoluindo muito, assim. Então, assim, ela vem com programas prontos, o beabá da máquina. Mas, assim, se você pega um bom programador, uma pessoa que estudou, que foi fora, que foi para dentro das fábricas das grandes máquinas estudar, ele faz coisas que você não acredita. É. Sim, que é o caso que é dos teares. Sim, sim, sim. Eu acho que a referência do manual, eu acho que é muito importante, eu uso muito, porque ela traz mais exclusividade. Se eu tento desenvolver um ponto que já existe, não tô fazendo nada novo, não estou desafiando a máquina. Eu gosto de desafiar a máquina. Então é muito bom você ter essas referências, às vezes de cestaria, às vezes uma loja de decoração tem uma manta que tem um pano assim, legal isso, acho que dá samba. Fazer o tear com a franjinha, enfim, pegar um crochê, que é um ponto que nem existe mais, tentar fazer na máquina. É uma coisa louca, gente. A tecnologia, vocês podem ver que eu também sou apaixonada por ela, tá? Eu gosto do manual, mas a tecnologia me fascina, porque hoje em dia são muitas as possibilidades, assim. Malharia é uma coisa que eu amo. Totalmente. O tempo todo. Esse é o meu, eu falo, exatamente. É o Frankenstein que eu faço. Você vai pegar um pouquinho daqui, põe um pouquinho ali, tira dali, regula daqui, põe outro fio para papai e você monta uma coisa super exclusiva com milhões de referências, assim como os projetos da cabeça, né? A gente tem milhões de referências para transformar em alguma coisa. Eu também vou falando muito, né? Manual até para te inspirar para levar para a indústria, entende? Eu acho interessante não abandonar por completo. Tem trabalhos meus que eu começo na mão. Eu não vou direto para um Photoshop, eu não vou direto para um CorelDRAW. Eu primeiro sento, esboço alguma coisa, old school total, e às vezes eu finalizo na mão. Ela vai para um Photoshop só porque eu preciso separar a cor para aquilo ali ir para uma estamparia. Então eu acho importante não abandonar por completo, sabe? Mesmo que as máquinas sejam incríveis. Tem hora, pô, quem já viu uma rotativa aqui estampando, até devem ter visto em filme, como o jornal, é igualzinho de jornal. É algo fascinante. Ela faz 20 metros em um minuto. O negócio é maior que essa sala. Então não tem como você não achar incrível, né? E as possibilidades disso, porque a velocidade te cativa de uma certa maneira. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, em sala, eu resgato o manual, às vezes com recursos que você não vai gastar nada. Você vai ter um stencil, você vai ter um talco, vai ter uma tela sem estar emulsionada. E a tinta, você não gastou nem R$ 20 a camiseta e está lá, a camiseta para você ganhar dinheiro e vender. Então existem maneiras de você driblar, vamos dizer assim, essa grande quantidade que a indústria exige para você produzir através do manual. Então, tudo isso é possível, sabe? É isso que a gente queria trazer para vocês. E acredito que na tapeçaria também seja possível. Porque aí você tem os outros tipos de maquinário, como o tear de mesa, né? Você pode entrar para decoração de interna para casas, cachecol, coisas do tipo, né? É óbvio que aí a gente tem uma fronteira com artesanato, muita gente não vê de bom tom isso como se fosse uma arte menor. Eu não acho. Eu acho que qualquer coisa que se busca o criativo ali, o diferencial e o exclusivo não é menor a nada. Então é interessante a gente ver essas possibilidades, sabe, que a gente tem hoje em dia. Eu entendo. Não, você acrescentou, tá ótimo.
Se não for, você pode ir propondo algumas experimentações dentro ali do teu momento de trabalho, sabe? Mostrando e tentando inserir. Pelo menos essa era uma tentativa que eu tinha. Assim, a Extra nunca foi conservadora, a Extra sempre foi bem aberta para experimentação. As marcas mais tradicionais realmente pode ter um certo impeditivo, assim, mas eu acredito realmente que depende muito do perfil da marca, sabe? Do perfil dela, ela for uma coisa, às vezes, vamos lá, uma marca tipo marca de rua, né, que é para senhoras acima de 60 anos. Você vai esbarrar ali num problema que é o público-alvo. Para quem você está vendendo, entende? Então nem sempre dá para você tacar uma inovação. Mas se aquela inovação for agregar alguma coisa para aquela usuária, com certeza a marca vai abarcar, sabe? Eu vou vendo por aí, né? Não sei se a Maíra quer... Não, eu concordo. Eu acho que o manual, se eu entendi bem, você está perguntando como inserir esse tipo de processo manual numa marca que é mais conservadora. Né? E basicamente isso. Eu acho que o manual, concordo com a Adri, mas eu acrescento que o manual tem tantas possibilidades que você vê. Se você criou um mini bordado para colocar, se você inovou numa escolha de uma matéria-prima, porque criatividade não é só botar a mão na massa como criatividade também é solucionar, né? Eu acho que as soluções podem ser criativas. Então, às vezes, você não vai inovar no manual por si só, mas você vai escolher, você vai trazer uma proposta de modelagem nova, você vai escolher uma matéria-prima que eles não trabalham ainda. Eu acho que não só no manual, mas eu vejo essas marcas conservadoras, tem um bordadinho, às vezes, que é manual, é mais doce, é mais discreto, não é uma coisa de franjas, não é uma coisa colorida. Mas, por exemplo, a Maria Filó, apesar dela ter esse conceito jovem, alegre, a gente também tem essa parte da coleção que ela é mais contida, porque a gente tem clientes mais conservadoras, a gente tem clientes de faixa etárias muito diferentes, então muitas vezes também a gente tem que pôr o pezinho para trás e fazer o comercial. Eu acho que o importante como estilista é você propor aqueles 10% ali na coleção de inovação. Acho que a inovação não precisa ser pirar numa marca. Igual eu falei, a gente cumpre um sortimento e aí a gente traz assim umas pecinhas extras para apresentar. Olha isso aqui que incrível, vamos entrar um pouquinho com isso. E assim você vai transformando o lugar que você trabalha. E você vai ganhando a credibilidade também da pessoa falar, ai, e aí, cadê aquelas coisinhas novinhas que você traz de vez em quando? O que você trouxe aí de peça extra? Então você cria a sua identidade, você coloca o seu autoral, e eu volto a dizer, é na luta, é na raça, é propondo. Você tem que propor. A gente, como criador, como estilista, como designer, enfim. Você vai entrando aos pouquinhos, assim, sem, lógico, você não vai propor uma pena rosa numa marca mais senhora. Mas aí entra um bordadinho, entra uma matéria-prima diferente. Eu acho que a gente não pode se deixar massificar pela indústria e deixar nossa criatividade de lado. Por mais que a gente se insira numa marca mais conservadora, mais careta, a gente precisa colocar nossa marquinha lá. O autoral, para quem é criativo, ele é necessário para a alma. A gente não pode ficar sem, senão a gente vai entrar num processo ali que é a mesma coisa que trabalhar no escritório, sabe? A gente não está trabalhando no escritório de advocacia. Coitado, advogado também é criativo, né, gente? Não estou falando que não é. Né? Milhões de soluções, tudo na vida é criatividade, mas assim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Senão a gente vai entrar num processo que a gente não vai estar criando o que a gente quer. Eu acho que é importante a gente forçar, sim, e colocar a nossa marquinha lá aos pouquinhos. Mais alguém? A gente fala muito, na verdade. É um bate-papo, tá, gente? Eu já falei tudo aqui, ó. Agora, quando você estava perguntando sobre essa coisa da marca, né? Na Extra, eu ficava com a parte, principalmente a parte de varejo, vamos dizer assim, sempre, né? Enquanto a Kátia Ville era estilista ainda principal lá numa época, ela pegava sempre tudo que era desfile, então eu ficava com loja, principalmente estamparia. E aí uma vez a nossa diretora geral chegou perto de mim e me viu, porque eu levava aquela canetinha eletrônica, sabe, para trabalhar, porque eu não suporto mouse. Então eu trabalho com caneta eletrônica, eu não trabalho com mouse, eu não uso mouse, o meu mouse está quebrado há anos, eu nem preciso dele. Então eu levava a minha para lá para fazer os desenhos e ela de repente viu eu fazendo aquilo à mão.
Porque até então ela estava pilhada, vendo milhões de outras coisas ali, não tinha parado ainda para ver. Quando ela parou, falou assim, você fez isso à mão? Eu falei, eu fiz isso à mão. Aí ela parou tudo, falou, daqui para frente, uma vez na semana você vai para casa e me traz X quantidade de estampas feitas à mão. Aquilo foi tão inovador para ela, que é uma pessoa que está ali na pilha do dia a dia tocando uma fábrica, que ela abriu um espaço para que aquilo fosse introduzido na marca, entende? E era uma coisa muito simples, não era algo assim, não é uma imagem que eu peguei e fui direto com o Photoshop manipular. Não, eu comecei do zero, trabalhando ali na canetinha, entendeu? Então era só uma coisa que eu queria te trazer. Às vezes a gente acha que tem que estar lá apresentando. Não, ela viu para o meu processo de fazer aquela estampa e se interessou por aquilo e requisitou mais, entende? Então também tem isso. Não sei se eu fui clara. É. 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 Isso. Já peguei o microfone de novo. Eu já parei de falar também, vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Então, esse trabalho, Adriana está aqui de fofoqueira porque ele não existe ainda. Mas, enfim, só para finalizar assim, essa história dos processos criativos e onde eles levam a gente. Foi sentindo o corpo no tear, e literalmente sentindo mesmo, doeu aqui, doeu ali, enfim, horas de trabalho, né? Eu fico vendo, todo mundo tem esse problema, na tecelagem também, as remalhadeiras estão lá, remalhando todos os acabamentos, aquele processo massivo mesmo, que dói, né? A mão, o corpo. E aí eu estou entrando para uma história mais fotográfica, e aí volto para a fotografia, e eu estou começando um trabalho que realmente eu estou trazendo o meu corpo para dentro do tear em fotos. É um trabalho, é uma sementinha ainda, vou apresentar para vocês no futuro. Mas é isso, uma coisa leva a outra, E aí são esses projetos que seguem, assim, é a cabeça que não para, é o desejo que não para, e uma prática leva a outra, eu sempre levo isso para o meu trabalho, eu sempre trago do trabalho alguma coisa, e é esse intercâmbio que a gente acha que é criativo, que é potente, e que, enfim, espero que vocês fiquem à vontade para trocar ideia também entre vocês, comigo, com a Adri, no curso, fora do curso. A ideia é isso, abrir o diálogo para a criatividade, para as possibilidades dos projetos de cada um. É isso, gente. Espero que tenha sido legal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui do nosso bate-papo, a gente fala muito, mas enfim, espero que tenha sido um incentivo para vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês possam levar isso, pensar sobre isso, e estamos aqui disponíveis para qualquer coisa, acho que a gente vai tomar uma cerveja ali também, e estamos aí. Obrigada por terem vindo, muito, muito obrigada. Tem sorteio. Cristina, então, minha curiosidade com tapeçaria foi desde que eu comecei a ser estilista de tricô. Todo aquele processo, ver aquele paninho sair da máquina, aquele milhões de agulhas atrapalhando, e saindo aquele pano todo, aquele interior da máquina ali ficava me martelando na minha cabeça. Eu preciso entender como que faz. Não adiantava abrir máquina, não adiantava sentar com o programador e ver o software. E aí eu fui fazer uma aula de tear de mesa, que é essa coisa bem cachecol,
simplesinha e tal, aquele bem comercialzão mesmo. E comecei a pirar. Falei assim, gente, não é difícil. Peguei a primeira vez e fiz, eu falei, cara, isso não é uma coisa difícil de fazer. Comecei a ver vídeo, YouTube, comecei a Pinterest, adoro, fico lá olhando, vejo milhões de tapeçares, eu falei, eu vou fazer esse negócio. E aí eu montei o primeiro, bati os preguinhos lá e comecei a fazer totalmente autodidata, assim, pesquisei na internet e comecei a fazer. Só que aí a coisa realmente foi crescendo, eu comecei a experimentar demais, eu já tinha essa familiaridade com fibra, com fio, com franja, tem muito a ver, é muito próximo do meu trabalho como estilista de peça de tricô, sabe? Era muito próximo para mim, a sensação é que estava ali do meu lado o tempo inteiro. Então, e eu sempre adorei, assim, juta, tudo que é trama, tramado, assim, cestas de decoração, sabe? Tudo que é trama, assim, me fascina muito. Então eu decidi pôr em prática, assim, pá. E começou assim, aí eu não paro mais, porque eu não consigo mais ficar sem, adoro. Foi bom? Isso. Obrigada. A melhor coisa é mão na massa. É não ter medo de fazer, sabe? Porque às vezes a gente fica com receio e eu me pergunto assim, receio do quê? Você vai estar sozinha na sua casa, ninguém vai ver. Se você fizer uma coisa feia, ninguém vai ver. Então, assim, experimenta, começa a fazer. E aí começou a ficar bonita, aí eu queria mostrar. Falei, gente, tá ficando bonito esse negócio aqui. Eu acho que eu vou começar a mostrar para as pessoas, vou fazer o Instagram, nossa, vou fazer uma exposição. Ah, foi! Assim, se é sincero, se você faz, se coloca a mão na massa, a coisa acontece. O que não acontece é ficar só em casa querendo fazer alguma coisa. É pegar e fazer. Ninguém vai ver, faz lá e quando ficar bom, você mostra para todo mundo. De nada, querida. Agora acabou. Quer falar? Pode falar. Oi, gente. Ah, tá. A gente vai sortear agora e se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre o curso, tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com o Edson, que ele vai ficar ou com o Edson ou com a Shell, tá? Tem duas pessoas que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta mais específica e já tirar a dúvida hoje, aí vocês podem ficar à vontade e a Sabrina vai fazer o sorteio da bolsa de 50% do curso. E tem pipoca, a Luca Pipoca Gourmet, tá vendendo pipoquinha aqui na porta e é muito gostosa, a gente já experimentou. Vamos lá. Em fevereiro, a gente vai ter um curso da La Estampa. E a gente vai sortear 2 bolsas para esse curso. E para o curso da Adriane, para o workshop. E para o curso da Adriane, a gente vai sortear uma bolsa de 50%. Então, vamos lá. Vou começar agora pelos cursos pelo workshop da La Estampa. Aí eu vou tirar? Pode tirar. Derruba essa moça. Número 7. 7. Depois eu vou pegar seu nome, vou pegar seu e-mail, seu telefone. Pode deixar. Nada, imagina. Nada. Ok. Esse foi o workshop da La Estampa e agora eu vou sortear mais um workshop da La Estampa. Agora você. Mais nervosa do que a palestra inteira. A palestra é normal, agora o sorteio é a resposta. Tá aqui. Só número pequeno. Número 2. Eu também falo com você depois. E agora, 50%
do curso da Adri. Vem, agora eu vou... Vem. Vem, Shelda. Já subiu. Êêê! Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem presentes hoje, por virem até aqui, mesmo após essa chuva. Foi uma delícia. E número 2, 7 e 20, por favor, falem com a Shell agora. E é isso. Muito obrigada.